aula de ontem de português, eu ensinei vocês, né? Eu dei um texto para vocês de receita, tá? Então, só deixando claro que a receita, ela precisa de várias coisas para se transformar numa receita. A primeira coisa que a receita precisa é dos ingredientes. Tá? Dos ingredientes. Bom, a gente vai, ao invés de fazer a receita do bolo de macaxeira, a minha receita vai ser do bolo de cenoura, tá? O bolo de cenoura. Nós aprendemos ontem o bolo de macaxeira, ok? Primeiro, a gente vai ter, numa receita, a gente tem que ter, né, o que é para ser, o que vai precisar. Nós vamos perguntar primeiro os ingredientes. O que vai precisar para poder que o bolo de cenoura seja feito, tá? Os ingredientes. Então, eu vou precisar de 4 cenouras médias. Isso é os meus ingredientes, tá? 2 copos de açúcar. 2 copos de açúcar, pode ser o copo, né, daquele de requeijão mesmo, um copinho maior, grande. Aí depois eu tenho um copo, o mesmo copo de açúcar, vocês colocam o copo de óleo, tá? Um copo de óleo, 3 ovos, 3 ovos, tá? E 4 cenouras médias, 2 copos de açúcar, um copo de óleo, 3 ovos e 3 copos. 3 não, gente, desculpa. 2 copos de farinha de trigo. Esses aqui são os ingredientes. O que é? Se a farinha de trigo não tiver fermento, né, uma colher de fermento. Geralmente, né, a gente hoje em dia já compra farinha com fermento. Mas, se não tiver, uma colher e meia de fermento aí, dependendo, tá bom? Então tá, então nós vamos precisar de 4 cenouras médias, 2 copos de açúcar, 1 copo de óleo, 3 ovos, 2 copos de farinha de trigo e uma colher de fermento, se a farinha de trigo não tiver fermento. Bom, o próximo passo vai ser o modo de fazer, de como eu vou fazer isso. Então, é o modo de fazer. Toda receita precisa disso, tá? O modo de fazer. Eu não vou escrever, mas eu vou falar, porque aqui o meu quadro é pequeno, não vai dar para mim escrever. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar as 4 cenouras em cubinhos, para ficar mais fácil para ser batida no liquidificador. Nós vamos pegar também os 2 copos de açúcar, 1 copo de óleo e 3 ovos. Bater no liquidificador, bate aí por uns 2 minutos, tá? E depois coloca a mistura numa bacia, num recipiente e mistura os 2 copos de fermento. Se achar necessário colocar mais um pouquinho de de farinha de trigo, gente, desculpa, coloca 2 copos de farinha de trigo. Se achar que ainda ficou um pouquinho mole, né, porque essa mistura aqui, ó, ela pode ficar um pouco mais líquida e com 2 copos de farinha de trigo, às vezes não é necessário.
ou seja necessário, né? Então aí vocês vão misturar a farinha de trigo. Se ficou muito molinho, coloca mais um pouquinho de farinha de trigo, mexe até desmanchar todo. Não precisa de ficar batendo não, porque já foi batido no liquidificador, tá? Mistura. Na hora que você vê que não tem nem nada empelotado, você, né, mistura o fermento, se a farinha não tiver fermento, mistura o fermento só um pouquinho, unta uma assadeira com manteiga, joga um pouquinho de farinha e coloca no forno baixo aí até dourar, até a gente enfiar o garfo assim e não sujar mais, tá bom? Então isso aqui é uma receita do bolo de cenoura, né? Então nós temos ingredientes, é o que vai gastar, né? E nós temos um modo de fazer, que é a explicação, né, do que a gente vai fazer. Então, nós fizemos aqui a página 46 do bolo de macaxeira, ok? E vocês fizeram também a 47. Então, vocês vão fazer para mim aí a 48, que é continua aí na página, né, que vocês fizeram. Podem fazer a 48. E eu quero que vocês também, né, peguem uma receita, escreva essa receita no caderno de português, tá? Então, vocês vão fazer a 48, podem pesquisar, podem perguntar à mamãe. Então, tem várias receitas facinhas e pequenas que vocês podem escrever no caderno. Eu quero que vocês coloquem os ingredientes e coloca também um modo de preparo, um modo de fazer, tá? Pode ser de bolinho de chuva, ó, tô dando uma dica. Bolinho de chuva, pode ser a receita aí de uma feijoada, né? Pode ser uma receita de canjiquinha, que aí nós estamos na época aí, ó, né? Do inverno, que as pessoas gostam de comer muito caldo, né? A canjiquinha, a vaca atolada, né? Pode ser até a receita de uma pipoca, tá? Receita, né, de algum outro tipo de bolo que vocês sabem fazer, outro tipo de bolinho, qualquer tipo de comida. Eu quero que vocês escrevam no caderno, tá? De português. Vai lá, atividade de português, a data e coloca receita. E aí vai colocar ingredientes e o modo de preparo, tá bom? Português, então, por enquanto é só isso.